Oi, gente, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas sobre citologia, começando agora a falar sobre o citoplasma. O citoplasma é a região que fica entre a membrana plasmática e o núcleo, e é no citoplasma que vamos encontrar algumas coisas, algumas propriedades, como o hialoplasma, o citoesqueleto e organelas citoplasmáticas. Começando então a falar sobre hialoplasma, que é uma das divisões de estruturas citoplasmáticas, podemos dizer que esse hialoplasma ele é caracterizado como um conjunto aí de águas, sais minerais, proteínas, açúcares e também aminoácidos que ficam aí livres. E ele corresponde a cerca de 50% do volume celular. E desse 50% do volume celular, ele tem nele 70 a 80% de água. E apesar de ele ter essa grande quantidade de água, o hialoplasma ele é mais gelatinoso, ele não é líquido, tá? Ele tem uma característica aí mais gelatinosa. Pensem comigo, lembrem aí de uma gelatina. A gelatina, ela dá uma certa consistência às suas estruturas. Graças a essa consistência que tem o hialoplasma, as organelas que ficam dentro dele têm uma maior segurança. Por quê? Porque vai impossibilitar, ou pelo menos vai diminuir possíveis choques entre essas organelas e vai diminuir com isso o desgaste de organelas desnecessário, Começando aí então a falar sobre o citoesqueleto, podemos dizer que o citoesqueleto ele é formado por proteínas, ou seja, é um conjunto de proteínas e de tubos, de fibras e tubos proteicos existentes no citoplasma de células eucariontes. Ele é responsável por dar uma sustentação, um movimento para dar forma à célula e também dar uma adesão. Nessa imagem aí do lado inferior direito de vocês, temos aí um exemplo de microfilamentos, microtúbulos e filamentos intermediários. De forma simples, os microfilamentos vão dar uma movimentação à célula. Um exemplo de uma formação pelo microfilamento é justamente a fagocitose. A fagocitose ela acontece graças à movimentação dos microfilamentos de actina. E esses microfilamentos, quando se movimentam, possibilitam então que as estruturas consigam se movimentar também. O que é os microtúbulos? Os microtúbulos, eles formam justamente os flagelos e os cílios em células eucariontes, possibilitando aí uma movimentação. Já os filamentos intermediários, eles têm esse nome porque ele tem um tamanho intermediário comparado aos microfilamentos e aos microtúbulos. Um exemplo aí de microfilamento, temos aí os desmossomos. Os desmossomos, para quem não lembra, fazem parte de propriedades da membrana plasmática, tá? Aí você me pergunta, professora, a gente está falando aí de citoplasma, por que só está falando aí de membrana plasmática? Porque ambos fazem parte da célula. E não pensem no funcionamento da célula como algo isolado, não, tá? Pensem como um conjunto em que eles trabalham em uma fábrica, digamos assim, e essa fábrica precisa que todos os seus setores trabalhem em conjunto para que o seu funcionamento ocorra de forma correta. Tá? Então, os filamentos intermediários, temos como exemplo aí os desmossomos, E esses desmossomos fazem a adesão atuando aí na membrana plasmática. Então, ele é formado pelo citoesqueleto, que é encontrado no citoplasma, porém tem uma estrutura aí, como eu disse, os desmossomos, que atuam especificamente na membrana plasmática. Ribossomos. Vejam só. Ribossomos, basicamente, eles são responsáveis pela produção de proteína, ou síntese de proteína, como queiram chamar. Essas proteínas, para que sejam produzidas pelo ribossomo, é preciso que tenham vindo informações anteriormente do núcleo. Então, o núcleo vai pegar informações e vai enviar por um RNA chamado RNA mensageiro até chegar ao ribossomo. Chegou no ribossomo, o ribossomo vai produzir a proteína junto com o RNA transportador.
Meio complicado talvez, mas não se preocupem que eu vou fazer uma aula especificamente falando sobre síntese de proteína posteriormente. Para agora, eu quero que vocês saibam que o ribossomo ele é responsável pela produção de proteína. Já o retículo endoplasmático, ele se subdivide em rugoso e liso. Qual a diferença? A diferença é que o retículo endoplasmático rugoso, ele tem ribossomos aderidos à sua membrana. Membrana essa que é formada por lipídio e proteína, ou seja, é uma membrana lipoproteica. Membrana lipoproteica com ribossomo aderido é denominado então retículo endoplasmático rugoso. Já o retículo endoplasmático liso tem esse nome liso justamente por não ter ribossomos aderidos à sua membrana. E é importante falar da diferenciação das características do que cada um faz. O retículo endoplasmático liso faz a síntese de lipídio e a desintoxicação celular. Uma atuação clássica do retículo endoplasmático liso, uma das mais faladas, é da atuação do retículo endoplasmático liso no fígado. O fígado aí, ele tem uma importância fundamental, é um órgão, que vai eliminar toxinas do corpo, ele armazena gordura, produz colesterol, enfim. Ele tem diversas atuações e uma das principais atuações do fígado é que ele produz um componente chamado bile, que auxilia na desintoxicação. E essa desintoxicação, ela ocorre também graças à quantidade de retículo endoplasmático liso presente no fígado, ok? Então, assim, uma característica também é que quanto mais substâncias tóxicas a pessoa ingerir, mais retículo endoplasmático liso essa pessoa, nesse fígado, tende a ter para fazer essa desintoxicação celular. Já o retículo endoplasmático rugoso, ele faz a síntese de proteína, a produção de proteína, justamente por ter ribossomos aderidos à sua membrana, ok? Além da síntese de proteína, o retículo endoplasmático rugoso consegue fazer todas as funções que o liso faz. Síntese de lipídio, consegue fazer desintoxicação celular, só que por ele ter ribossomos aderidos à sua superfície, ele consegue fazer com maior quantidade a síntese de proteína, fazendo com que essa função seja a sua mais específica. Complexo golginiense, dentre as organelas, é o que apresenta uma função mais variada. Basicamente, o complexo de Golgi, ele tem uma função de receber, de amadurecer e de enviar secreções da célula. Basicamente, ele recebe, amadurece e envia secreções. Porém, além disso, ele tem importância também de produzir da produção ou regeneração da membrana plasmática. Ele vai produzir também ou regenerar a parede de células vegetais, vai formar acrossomos e vai fazer a produção de lisossomos. Vamos ver um por um. Em relação ao empacotamento de substância, a gente tem que associar esse empacotamento de substância a uma coisa que a gente viu na aula passada, que é justamente o transporte por vesícula. Não sei se vocês lembram. É um processo de endocitose e exocitose. Vocês lembram disso? Importante aí, para quem não lembra, dá uma olhada depois na aula passada. O empacotamento de substância, ele é formado graças ao complexo de Golgi, em que essas substâncias elas serão empacotadas e enviadas para o meio extracelular. Quando eu falo de meio extracelular, eu falo de fora da célula. Quando eu falo intracelular, dentro da célula, tá? Produção de membrana plasmática e parede celular, uma das características mais importantes, porque se a parede celular e a membrana plasmática forem lesionadas, o complexo golginiense vai entrar em ação para formar e tampar esse possível buraco, né? Porque se a gente tem uma deformação na parede celular ou na membrana plasmática, eu vou fazer com que substâncias entrem na célula de forma desordenada e também saiam de forma desordenada. E a gente viu na aula passada a importância que tem a organização da membrana plasmática
para entrada e saída de substâncias. Então, o complexo Golgi-Niense aí tem uma importância fundamental. Além disso, temos a formação dos acrossomos. Os acrossomos é justamente essa parte aí em azul, representada pelo espermatozoide aí do lado inferior direito da tela, tá? Esses acrossomos, eles são riquíssimos em enzimas digestivas. E por eles serem riquíssimos em enzimas digestivas, ao chegarem lá durante a fecundação, mais especificamente aí no ovócito secundário, ele vai tentar entrar neste ovócito secundário para realizar de fato a fecundação. E graças a essas enzimas digestivas presentes aí nesses acrossomos, temos então a possibilidade de fazer uma fecundação. E a produção de lisossomos. Para quem não lembra, né, aí os lisossomos são também aí uma organela, que a gente vai ver daqui a pouquinho, na verdade. São também aí uma organela que tem a função mais especificamente de fazer a digestão. Vamos lá. Nessa imagem aqui nós temos a representação do retículo endoplasmático rugoso e do complexo Golgi-Niense. O retículo endoplasmático rugoso, como a gente viu, ele tem a função de formação de proteínas. Essas proteínas que foram formadas lá no retículo endoplasmático rugoso terão que ser encaminhadas para o complexo de Golgi, onde esse complexo de Golgi vai fazer então o amadurecimento dessas proteínas, formando aí posteriormente os lisossomos a partir dessas proteínas, ou esse complexo de Golgi ele pode pegar essas proteínas, envelopar, né, e levá-las para o meio extracelular. Ok? Então, para quem não lembra como é esse processo aí de endocitose, exocitose, dá uma olhada lá na aula passada, tá? Então ficou claro aí, né, que os lisossomos, eles são formados graças às proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso e graças ao amadurecimento que essas proteínas sofreram no complexo Golgi-Niense. Os lisossomos, basicamente, eles têm a função de realizar a digestão celular. Eles são vesículas que vão estar cheias, repletas aí de enzimas digestivas, cujo papel é promover justamente a digestão de substâncias que foram englobadas pela célula por um processo de fagocitose ou pinocitose. Esse processo a gente viu na aula passada, tá? Que é um processo justamente em que a célula vai pegar substâncias do meio extracelular e vai trazer para o meio intracelular. Esse lisossomo ele pode fazer duas coisas após fazer essa digestão. Ou ele digere essas substâncias que ele recebeu e envia de novo para fora da célula, ou ele vai pegar essas substâncias digeridas e vai enviar para alguma parte celular, dependendo da sua necessidade, tá? Então, para onde vai essas substâncias depende muito da necessidade celular. Os peroxomos, por sua vez, eles vão ser representados como sendo umas pequenas organelas que vão apresentar uma enzima chamada catalase. Essa enzima catalase, ela tem importância fundamental para fazer a degradação de lipídio e a desintoxicação celular. Então, um exemplo que é muito utilizado é da água oxigenada, tá? Que a água oxigenada, ela vai sofrer um processo pela enzima catalase e vai ser quebrada. Por quê? Porque a água oxigenada ela é extremamente tóxica para o nosso organismo. E como forma de proteção, ele vai quebrar essa água oxigenada pela enzima catalase, fazendo com que as suas partes separadas possam ser utilizadas pela célula ou, dependendo da situação, serem eliminadas do corpo. Mitocôndrias. As mitocôndrias terão uma função dentro da célula de importância fundamental que diz respeito à respiração celular, em que todo o procedimento de respiração em qualquer organismo ele vai tratar basicamente da produção de energia.
Então, quando a gente fala de mitocôndrias, a gente fala da produção de energia. Vocês lembram da aula passada que a gente falou da bomba de sódio e potássio? Para que ocorra a bomba de sódio e potássio, é preciso que tenha gasto energético. E por ter gasto energético, é um transporte ativo, né? Um transporte ativo é aquele que se gasta energia. Então, para que eu tenha ATP, ou seja, para que eu tenha energia para ser utilizado como, por exemplo, na bomba de sódio e potássio, é preciso que a mitocôndria, lá na célula, faça a produção de ATP, ok? Então, células que produzem bastante energia, elas têm mais mitocôndrias, como, por exemplo, as células musculares. Vejam só, quando a gente fala de respiração celular, nós podemos dividir em 3 etapas, que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Eu não vou falar especificamente agora dessas 3 divisões. Eu prefiro fazer uma videoaula separada para que essa não se torne muito longa e muito cansativa. E também fica mais didático, né? Quando a gente separa e tende a complicar menos vocês, ok? Para hoje, o importante que vocês saibam é que as mitocôndrias vão fazer a respiração celular, ou seja, vão produzir energia que é de importância fundamental para o funcionamento da célula como um todo. Centríolos. Basicamente, os centríolos eles participam do processo de divisão celular, no processo de multiplicação das células e no processo de formação de cílios e flagelos. Nessa imagem aí, ó, da parte inferior, ela demonstra a atuação dos centríolos na divisão celular. Não se preocupem, que a gente vai ver isso com detalhes quando chegar o momento. Ainda não é agora, tá? E as células vegetais, elas não possuem centríolos. Nessa tabela, do lado esquerdo da tela de vocês, nós temos algumas organelas e a diferença delas em células vegetais e animais. Como, por exemplo, aí os centríolos, né, que são ausentes em células vegetais e presentes em células animais. Dessa tabelinha aí a gente já viu a maioria, né, inclusive das reservas. A gente falou na aula passada em membrana sobre a reserva em células vegetais e em células animais. Vamos falar agora a respeito dos vacúolos e dos cloroplastos, mais especificamente aí voltando à célula vegetal. Temos aí uma representação nessa imagem dos leucoplastos e dos cloroplastos. Tanto os leucoplastos como os cloroplastos terminam aí em plastos. Por quê? Porque plastos, especificamente, são uma organela, plastos. E esses plastos podem ser divididos em leucoplastos e cloroplastos. Qual a diferença entre eles? Como aí fala, né, na imagem, fala que os leucoplastos eles fazem a estocagem. Por quê? Porque basicamente eles vão acumular substâncias nutritivas. Tudo aquilo que a célula precisar acumular de substância nutritiva, os leucoplastos vão acumular. E ele tem uma substância, né, uma coloração incolor, ele não tem uma cor especificamente, ele não tem pigmento. Enquanto o cloroplasto, ele vai realizar a fotossíntese, ou seja, ele vai produzir energia química através da luz solar. Então, quem faz fotossíntese são seres o quê? Autotróficos, são seres que produzem seu próprio alimento. Então, para que seja realizada a fotossíntese, é preciso que se tenha o quê? Cloroplastos. Okay? E esses cloroplastos têm uma coloração mais esverdeada, apesar de nessa imagem, né, não dá para ver muito um verde aí, mas é uma coloração mais esverdeada. Os vacúolos. Os vacúolos em células vegetais eles vão ter importância fundamental aí no armazenamento de substâncias e na regulação de trocas de água por um processo de osmose. Osmose a gente já viu também na aula passada, né? Em que fala da passagem da água de um meio que não está tão concentrado para um meio mais concentrado. Ou seja, a passagem de quê?
do solvente, para onde se tem mais soluto. Para quem não lembra também, dá uma olhada na aula passada que a gente já falou sobre isso. E a parede celular, ela tem uma importância fundamental para dar uma maior resistência, para dar uma maior proteção à célula. Quem tem parede celular também tem membrana plasmática, tá? Então, a membrana plasmática existe independente, só que a parede celular é como se fosse uma proteção maior. E, além disso, ela ela impossibilita as alterações morfológicas em células. Pronto, vejam só. Falamos aqui sobre as importâncias das organelas, sobre o aloplasma, sobre o citoesqueleto. É importante que vocês tenham prestado atenção nessa aula, que tenham anotado, que tenham observado e principalmente que tenham associado coisas dessa aula com a aula passada. Porque na biologia é isso, a biologia não é algo separado, não é decoreba, é associação, é junção de fatos, tá? É junção de estudos. Um conselho que eu dou é anotar sempre, tá? Anotem sempre aí, porque eu particularmente só aprendo escrevendo, ouvindo e vendo coisas, né? Então, se você for como eu, anotem tudo, se possível, se quiserem, pausem o slide, recomecem, enfim. Vocês têm todo o tempo do mundo aí, e essa é uma vantagem maravilhosa para a videoaula, né? Que vocês vão ter a aula aí quantas vezes quiser para assistir. Precisando de mim, fala lá no Google Sala de Aula ou no WhatsApp, que a gente está aqui sempre. Até a próxima aula!